Prólogo, 1972. Às margens do poderoso rio Columbia, naquela estação gelada, quando cada respiração fica visível, o pomar chamado Belinote estava quieto. Macieiras dormentes estendiam-se até onde a vista alcança. As raízes fortes e retorcidas, bem profundas, no solo frio e fértil. À medida que a temperatura caía e a cor sumia da terra e do céu, a paisagem embranquecida causava uma espécie de cegueira de inverno. Um dia ficava impossível de distinguir do outro. Tudo congelava, ficando frágil. Em algum lugar, a quietude era mais perceptível do que na casa de Meredith Whitson. Aos 12, ela já havia descoberto os espaços vazios que cresciam entre as pessoas. Ela ansiava que sua família fosse como aquelas que via na televisão, nas quais tudo parecia perfeito e todos se entendiam. Ninguém, nem mesmo seu amado pai, compreendia como ela costumava se sentir, solitária entre aquelas quatro paredes, sentindo-se invisível. Mas amanhã à noite tudo isso ia mudar. Ela tinha imaginado um plano brilhante. Escrevera uma peça baseada em um dos contos de fadas da mãe e a apresentaria na festa anual de Natal. Era exatamente o tipo de coisa que acontecia em um episódio da família Doremi. Por que eu não posso ser a estrela? Nina reclamou. Era pelo menos a 10ª vez que ela fazia essa pergunta, desde que Meredith terminara o roteiro. Meredith virou-se na cadeira e olhou para a irmãzinha de 9 anos, que estava ajoelhada no assoalho de madeira do quarto delas, pintando um castelo verde-menta e uma colcha velha. Meredith mordeu o lábio inferior, tentando não franzir a testa. O castelo estava muito esquisito. Não estava certo de jeito nenhum. Temos mesmo que falar nisso de novo, Nina. Mas por que não posso ser uma camponesa que se casa com o príncipe? Você sabe por quê. Jeff vai ser o príncipe e ele tem 13 anos. Você ia parecer uma boba do lado dele. Nina colocou o pincel na lata de sopa vazia e sentou-se sobre os calcanhares. Com o cabelo preto cortado curto, os olhos verdes brilhantes e a pele pálida, ela parecia um perfeito duende. Eu posso ser a princesa no ano que vem? Pode apostar, Meredith sorriu. Adorava a ideia de que estivesse criando uma tradição familiar. Todos os seus amigos tinham tradições, mas não os Whitson. Eles sempre haviam sido diferentes. Não havia grupos de parentes que vinham à casa deles para os feriados de fim de ano. Não havia peru no dia de ação de graças, nem pernil na Páscoa. Não havia orações que fossem sempre repetidas. Puxa vida, elas nem mesmo sabiam qual era a idade da mãe delas. Isso porque mamãe era russa e estava sozinha neste país, ou pelo menos fora isso que o papai dissera. Mamãe não falava muito sobre si mesma. Uma batida na porta surpreendeu Meredith. Ela ergueu o rosto e viu Jeff Cooper e seu pai entrarem no quarto. Meredith sentiu como se um daqueles imensos e fofos balões se enchesse lentamente de ar, assumindo uma nova forma com cada sopro. E nesse caso, o sopro era Jeffrey Cooper. Haviam sido melhores amigos desde o 4º ano, mas ultimamente estava diferente ficar perto dele, excitante. Às vezes, quando ele a olhava, ela mal conseguia respirar. Você chegou bem na hora do ensaio. Ele lhe dirigiu um dos sorrisos que faziam seu coração parar. Só não conte pro Joe e pros outros caras, eles iam acabar comigo por causa disso.
Sobre o ensaio, disse o pai adiantando-se. Ele ainda estava com a roupa do trabalho, um conjunto marrom, com um colarinho e mangas decorados em laranja. Surpreendentemente, não havia sorriso algum, escondido por trás do imenso bigode negro, nem nos olhos. Ele pegou o roteiro. É essa a peça que vocês vão fazer? Meredith levantou-se da cadeira. Você acha que ela vai gostar? Nina também se levantou. Seu rosto, em formato de coração, estava muito solene, o que era incomum. Ela vai? Os três se entreolharam por cima do castelo verde, no estilo de Picasso e das roupas sobre a cama. A verdade é que compartilhavam, apenas com os olhares, era que Anya Whitson era uma mulher fria. Todo o calor que demonstrava era dirigido ao marido. Muito pouco dele alcançava as filhas. Quando eram menores, papai tentara fugir, fingir que não era assim, tentara desviar a atenção delas como se fosse um mágico, iludindo-as com o brilho de sua própria afeição, mas, como ocorre com todas as ilusões, a verdade acabará aparecendo por trás dela. Então, eles sabiam muito bem o que Meredith estava perguntando. Eu não sei, Mary Doodle, disse papai pegando os cigarros no bolso. As histórias da sua mãe. Eu adoro quando ela conta, disse Meredith. É só nessa hora que ela fala com a gente, acrescentou Nina. Papai acendeu um cigarro e olhou para elas, através das ondas de fumaça cinza franzindo a testa. Sim, ele disse exalando, é só que... Meredith se aproximou do pai, tomando cuidado para não pisar na pintura. Ela entendia a hesitação dele. Nenhum deles nunca sabia realmente o que deixaria a mamãe animada. Mas dessa vez Meredith estava certa de que tinha a resposta. Se havia algo que a mãe adorava, era aquele conto de fadas sobre a agitada camponesa que ousava estar apaixonada por um príncipe. Só leva 10 minutos, pai. Eu cronometrei, todo mundo vai gostar. Então está bem, ele disse por fim. Ela sentiu uma onda de orgulho e esperança. Pela primeira vez não passaria a festa lendo em algum canto escuro da sala ou na cozinha lavando pratos. Em vez disso, estaria no centro da atenção da mãe. A peça provaria que Meredith escutara cada uma das preciosas palavras que mamãe já havia dito, mesmo aquelas pronunciadas com suavidade no escuro na hora da história. Durante a hora seguinte, Meredith dirigiu seus atores ao longo da peça. Apesar de que apenas Jeff realmente precisava de ajuda, ela e Nina tinham escutado esse conto de fadas durante anos. Mais tarde, quando o ensaio havia terminado e cada um tinha ido para um lado, Meredith continuou trabalhando. Fez um cartaz que dizia apenas uma noite. Uma grande peça para as festas e embaixo os nomes deles três. Ela retocou o fundo pintado. Era impossível consertar inteiramente. Nina sempre pintava para fora das linhas. E então o colocou na sala. Quando o cenário ficou pronto, acrescentou lantejoulas, à saia da roupa de balé, transformada em vestido de princesa que vestiria no final. Eram quase 2 da manhã, quando foi para a cama, e mesmo assim estava tão animada que levou um longo tempo para conseguir dormir. O dia seguinte pareceu passar lentamente, mas por fim, às 6 da tarde, os convidados começaram a chegar. Não era uma grande multidão, apenas as pessoas de sempre. Homens e mulheres que trabalhavam no pomar, e suas famílias, alguns vizinhos e a única parente viva de papai, a irmã dele, Dora. Meredith sentou-se no alto da escada, olhando para a porta de entrada abaixo. Não conseguia evitar ficar batendo o pé com o pé no degrau, imaginando quando deveria agir. Bem quando estava a ponto de se levantar, ouviu um barulho de bater e raspar. Ah, não!
Ela levantou depressa e desceu, mas era tarde demais. Nina estava na cozinha, batendo numa panela com uma colher de metal e gritando: Está na hora do show! Ninguém sabia como roubar os holofotes tão bem quanto Nina. Ouviram-se risadas enquanto os convidados iam da cozinha para a sala, onde a pintura do castelo estava pendurada em uma tela de filme de alumínio montada ao lado da imensa lareira. À direita havia uma imensa árvore de Natal, decorada com luzes da loja de conveniência, e ornamentos que Nina e Meredith tinham feito ao longo dos anos. Diante da pintura ficava o palco delas, uma pequena ponte de madeira apoiada no assoalho, e um poste de luz feito de cartão, com uma lanterna presa no alto com fita prateada. Meredith baixou a intensidade das luzes da sala, ligou a lanterna e então se abaixou por trás do fundo pintado. Nina e Jeff já estavam ali em seus trajes. Havia pouca privacidade ali. Inclinando-se para o lado, podia ver vários dos convidados e eles podiam vê-la. Mas ainda assim a sensação era de estar separada. Quando o ruído na sala diminuiu, Meredith respirou fundo e começou a narração que havia composto com tanto esforço. O nome dela é Vera, e ela é uma camponesa nobre, uma camponesa pobre, uma ninguém. Ela vive num reino mágico chamado Reino das Neves, mas seu mundo amado está morrendo. Algo ruim chegou a esta terra. Ele avança pelas ruas, calçadas de pedra em carruagens negras, enviadas por um cavaleiro negro, malvado que quer destruir tudo. Meredith fez sua entrada, tomando cuidado ao pisar no palco, para não tropeçar na saia longa com várias camadas. Passou os olhos pelos convidados e viu a mãe no fundo da sala, conseguindo ficar sozinha, mesmo naquela multidão, o rosto lindo, distorcido pela fumaça de cigarro. E para variar, ela olhava diretamente para Meredith. Vamos, irmã, Meredith disse automovendo-se para o poste de luz. Não podemos deixar esse frio nos deter. Nina saiu de trás da cortina. Usando uma camisola velha, ela torceu as mãos e olhou para Meredith. Você acha que é o Cavaleiro Negro? Ela gritou alto demais, arrancando uma risada da multidão. É a mágica ruim dele que deixa tudo tão frio? Não, não. Eu estou sentindo frio por causa da ausência do nosso pai. Quando ele vai voltar? Meredith levou as costas da mão à testa e suspirou de forma dramática. As carruagens estão por todos os lados atualmente. O Cavaleiro Negro está ficando mais forte. As pessoas se transformam em fumaça diante dos nossos olhos. Veja! Nina disse apontando para o castelo pintado. É o príncipe. Ela conseguiu parecer reverente. Jeff avançou para seu posto no pequeno palco. Em seu paletó esportivo azul e jeans, com uma coroa dourada barata no cabelo loiro cor de trigo. Ele parecia tão lindo que por um momento Meredith não conseguiu se lembrar de suas falas. Ela sabia que ele se sentia embaraçado e desconfortável. O vermelho nas faces dele deixava isso bem claro. Mas ainda assim, ali estava ele, provando como era um bom amigo. E estava sorrindo ao olhá-la, como se ela fosse mesmo uma princesa. E ele estendeu um par de rosas de seda. Tenho 2 rosas para você, disse ele para Meredith, a voz falhando. Ela tocou a mão dele, mas antes que pudesse dizer sua fala, ouviu-se um barulho alto. Meredith se virou, vendo a mãe no meio dos convidados imóvel, o rosto pálido, os olhos azuis faiscando. Sangue escorria de sua mão. Ela havia quebrado o copo de coquetel e mesmo dali,
Meredith podia ver um caco de vidro fincado na mão dela. Chega! Disse a mãe em tom ríspido. Isso não é entretenimento para uma festa. Os convidados não sabiam o que fazer. Alguns levantaram, outros permaneceram sentados. A sala ficou em silêncio. Papai foi até mamãe. Colocou o braço em torno dela e a puxou para si. Ou tentou fazê-lo. Ela não cedeu, nem mesmo para ele. Eu nunca deveria ter contado para vocês esses ridículos contos de fadas, mamãe disse, o sotaque russo acentuado por causa da raiva. Esqueci como meninas podem ser românticas e cabeça oca. Meredith sentia-se tão humilhada que não conseguia se mover. Ela viu o pai conduzir a mãe para a cozinha, onde provavelmente a levou direto para a pia, e começou a limpar a mão dela. Os convidados saíram como se ali fosse o Titanic, e estivessem correndo para os botes salva-vidas, localizados logo após a porta da frente. Apenas Jeff olhou para Meredith, e ela viu como ele se sentia envergonhado por ela. Ele olhou para ela, ainda segurando as duas rosas. Meredith. Ela passou por ele e correu para fora da sala. Parou em um canto escuro no final do corredor e ficou ali, respirando depressa, os olhos queimando com as lágrimas. Podia ouvir a voz do pai vinda da cozinha. Ele tentava acalmar a raiva da esposa. Um minuto depois a porta se fechou e ela soube que Jeff tinha ido para casa. O que você fez? Nina perguntou baixinho, parando ao lado dela. Quem sabe? Meredith disse, enxugando os olhos, ela é uma vaca. Isso é um palavrão. Meredith percebeu o tremor na voz de Nina e entendeu a força que ela fazia para não chorar. Então, estendeu a mão e segurou a dela. O que nós fazemos agora? Vamos lá nos desculpar? Meredith não conseguia parar de pensar na última vez que deixara a mãe brava e tinha ido se desculpar. Ela não vai ligar, pode acreditar. Então, o que fazemos? Meredith tentou ser tão madura quanto se sentia naquela manhã, mas a confiança tinha sumido. Sabia o que aconteceria. Papai acalmaria a mamãe, e então iria ao quarto delas e as faria rir, e as abraçaria com seus braços grandes e fortes e diria que a mamãe as amava de verdade. Quando terminasse com as piadas e histórias, Meredith desejaria desesperadamente acreditar nelas, novamente. Eu sei o que eu vou fazer, ela disse, avançando pelo corredor até a cozinha, até conseguirem chegar à mãe. Apenas as costas do vestido esguio, de veludo negro e o braço pálido, e o cabelo branco, muito branco. Eu nunca mais vou ouvir os estúpidos contos de fadas dela novamente. Não sabemos como dizer adeus. Vagamos ombro a ombro. O sol já está se pondo. Você é temperamental. Eu sou sua sombra. Anna Akhmatova. Capítulo 1, 2000. É assim que são os 40? Mesmo? No ano anterior, Meredith tinha passado de senhorita para senhora. Assim, sem mais, sem qualquer transição. Pior ainda, sua pele começara a perder a elasticidade. Havia algumas rugas em locais que costumavam ser lisos. O pescoço estava mais cheio, não havia dúvida disso. Ainda não estava grisalha, era a única coisa boa. O cabelo castanho, com um corte simples, na altura dos ombros, continuava cheio e brilhante. Mas os olhos a entregavam, parecia cansada. E não só
às 6 da manhã. Ela afastou-se do espelho, tirou a camiseta velha e vestiu um moletom preto, meias até os tornozelos e uma blusa preta de mangas compridas. Prendendo o cabelo em um rabo de cavalo, saiu do banheiro e entrou no quarto escuro, onde o som suave do roncar do marido a fazia quase querer voltar para a cama. Nos velhos tempos ele teria feito exatamente isso. Ela teria feito exatamente isso. Teria se deitado bem encostada nele. Saindo do quarto, fechou a porta com cuidado e seguiu pelo corredor na direção da escada. A luz fraca de duas luminárias noturnas muito antigas passou pelas portas fechadas dos quartos das crianças. Não que ainda fossem crianças. Gillian estava com 19, no segundo ano da Universidade da Califórnia, sonhando em ser doutora, e Mad, o bebê de Meredith, com 18, e caloura na Vanderbilt. Sem elas, a casa e a vida de Meredith pareciam mais vazias e quietas do que esperava. Durante quase 20 anos, havia se devotado a ser o tipo de mãe que não tinha tido, e dera certo. Ela e as filhas eram as melhores amigas. A ausência delas a deixava à deriva, um pouco sem propósito. Ela sabia que isso era besteira. Não era como se não tivesse muito o que fazer. Apenas sentia a falta das garotas, era só isso. Seguiu em frente. Ultimamente, esse parecia ser o melhor modo de lidar com as coisas. Lá embaixo parou na sala apenas o suficiente para ligar as luzes da árvore de Natal. No canil, os cachorros pularam nela, ganindo e agitando as caudas. Luke, Leia, sem pular. Ela ordenou aos huskies, acariciando as orelhas deles enquanto os levava para a porta dos fundos. Quando a abriu, o ar frio entrou. Havia nevado outra vez naquela noite. E apesar de ainda estar escuro naquela manhã, no meio de dezembro, conseguia perceber os contornos da estrada e do campo. Sua respiração formava plumas de vapor. Quando estavam todos lá fora em seus caminhos, eram 6:10 e o céu tinha uma cor púrpura cinzenta. Bem na hora. Meredith começou a correr lentamente a princípio, aclimatando-se ao frio. Como fazia toda manhã nos dias da semana, correu ao longo da trilha de pedras que saía de sua casa. Passava pela casa dos pais e seguia até a estrada de pista única, que terminava a cerca de 1,5 km colina acima. Dali ela seguia o caminho até o clube de golfe e voltava. Exatamente 6 quilômetros. Era uma rotina que raramente deixava de cumprir. Na verdade, não tinha opção. Tudo em Meredith era grande por natureza. Ela era alta, com ombros largos, quadris curvos e pés grandes. Mesmo suas feições pareciam um pouco demais para seu rosto, oval pálido. Ela tinha uma boca grande, tipo Julia Roberts, com grandes olhos castanhos, sobrancelhas cheias e muito cabelo. Apenas o exercício constante, uma dieta vigilante, bons produtos para o cabelo e uma tesoura de tamanho industrial conseguiam manter sua boa aparência. Quando começou a retornar pela trilha, o sol que se erguia iluminava as montanhas, deixando os picos nevados lavanda e rosa. De ambos os lados, milhares de macieiras altas e esguias apareciam acima da neve, como pontos marrons em tecido branco. Essa área de terreno fértil pertencia à família fazia 50 anos, e ali no centro de tudo, alta e orgulhosa, ficava a casa na qual havia crescido. Belle notte.
Mesmo à meia luz, ela parecia ridiculamente deslocada e ostentadora. Meredith continuou correndo colina acima, mais e mais depressa, até mal conseguir respirar e sentir uma pontada do lado. Ela parou diante da varanda de sua casa, enquanto o vale enchia-se com luz dourada brilhante. Alimentou os cachorros e em seguida correu a escada acima. Estava entrando no banheiro quando Jeff saía de lá, vestindo apenas uma toalha, com seu cabelo loiro ainda molhado. Ele moveu-se para o lado para deixá-la passar e ela fez o mesmo. Nenhum dos dois disse nada. Às 7h20 ela secava o cabelo e às 7h30, bem na hora, estava vestida para o trabalho com um jeans negro e uma blusa verde justa, um pouco de delineador, algodão blush e rímel, uma camada de batom e estava pronta para ir. Lá embaixo encontrou Jeff na mesa da cozinha, sentado em sua cadeira habitual, lendo The New York Times. Os cachorros dormiam aos pés dele. Ela foi até a cafeteira e se serviu. Você quer mais? Não, obrigado. Ele disse sem tirar os olhos do jornal. Meredith colocou leite de soja em seu café, observando a cor mudar. Ocorreu-lhe que ela e Jeff só se falavam a certa distância como estranhos, ou parceiros desiludidos, e apenas sobre o trabalho e as crianças. Ela tentou lembrar-se da última vez em que tinham feito amor, mas não conseguiu. Talvez isso fosse normal, certamente era normal. Quando se está casado há tanto tempo quanto eles estavam, deveria haver períodos de silêncio. Ainda assim ficava triste às vezes, ao lembrar como costumavam ser apaixonados. Ela estava com 14 anos no primeiro encontro deles. Tinham ido assistir ao Jovem Frankenstein. Ainda era um de seus filmes prediletos. E para ser honesta, aquela fora a última vez em que ela realmente olhara para o outro rapaz. Era estranho quando pensava nisso agora. Não se considerava uma mulher romântica, mas tinha se apaixonado praticamente à primeira vista. Ele tinha sido parte dela desde que conseguia se lembrar. Casaram cedo, cedo demais, na verdade. E ela o seguira para a faculdade em Seattle, trabalhando à noite e nos fins de semana em bares fumacentos, para pagar sua educação. Fora feliz no pequeno e apinhado apartamento deles, no distrito U. Então, quando estavam no último ano, ela ficara grávida. Isso a aterrorizara a princípio. Ficara apavorada com a ideia de que poderia ser como a mãe e pensara que ter filhos não seria uma boa ideia. Mas descobrira, para seu grande alívio, que era exatamente o oposto da mãe. Talvez sua juventude tivesse ajudado. Deus sabia que mamãe não era jovem quando Meredith nascera. Jeff balançou a cabeça. Foi um movimento mínimo, que mal podia ser chamado de movimento, mas ela viu. Sempre estivera conectada a ele, e ultimamente seus desapontamentos mútuos pareciam criar sons, como um assobio agudo que apenas ela conseguiu ouvir. O que foi? Ela perguntou. Nada. Você não balança a cabeça por nada, qual é o problema? Eu lhe fiz uma pergunta. Eu não ouvi, pergunte de novo. Não importa, está bem. Ela pegou seu café e foi para a sala de jantar. Era algo que tinha feito centenas de vezes. Mas ainda assim, quando passou sob a luminária antiquada no teto, com seu inútil ramo de visgo de plástico, a visão dela mudou. Viu a si mesma como que à distância. Uma mulher de 40 anos, segurando uma caneca de café, olhando para 2 lugares vazios na mesa. Depois, para o marido que ainda estava ali,
e por uma fração de segundo imaginou que outra vida essa mulher poderia ter vivido. E se não tivesse vindo para casa para dirigir o pomar e criar as filhas? E se não tivesse se casado tão jovem? Que tipo de mulher poderia ter se tornado? E então aquilo sumiu, como uma bolha de sabão que estoura. E ela estava de novo no lugar a que pertencia. Você vai estar em casa para o jantar? Eu não estou sempre. 7 horas, ela disse. Certamente. Ele disse virando a página. Vamos marcar uma hora. J. Meredith encontrava-se à sua mesa às 8 horas. Como sempre, foi a primeira a chegar e andou pelo espaço do segundo andar, acendendo as luzes do depósito transformado em cubículos. Passou pelo escritório do pai, agora vazio, parando apenas para olhar as placas na porta. Ele havia sido eleito 13 vezes como plantador do ano, e seus conselhos ainda eram procurados pelos competidores de forma regular. Não importava que ele fosse ao escritório apenas ocasionalmente, ou que estivesse semi-aposentado havia 10 anos. Ele ainda era o rosto do pomar Belle Notte, o homem que fora o pioneiro das maçãs Golden Delicious no começo dos anos 60, das Granny Smiths dos anos 1970 e das Braeburn e Fuji nos anos 1990. Seus projetos de estocagem a frio tinham revolucionado o negócio e ajudado a tornar possível a exportação das melhores maçãs para os mercados do mundo. Ela tivera um papel a desempenhar no crescimento e sucesso da empresa, com certeza. Com sua liderança, o armazém de depósito a frio fora expandido, e uma grande parte do negócio agora era estocar frutas de outros plantadores. Ela havia transformado a pequena e velha banca de venda de maçãs em uma loja de presentes, que vendia centenas de itens produzidos na região. Comidas especiais e lembranças da Belle Notte. Nessa época do ano, as festas, quando vagões e mais vagões de trens de turistas desembarcavam em Leavenworth para a famosa cerimônia de iluminar a árvore, mais que alguns deles encontravam o caminho até a loja de presentes. A primeira coisa que fez foi pegar o telefone para ligar para sua filha mais nova. Já passava das 10 no Tennessee. Alô? Gemeu Mad. Bom dia, disse Meredith em tom animado. Parece que alguém dormiu demais. Ah, mãe. Oi. Eu fiquei acordada até tarde ontem estudando. Madison Elizabeth. Era tudo o que Meredith precisava dizer para expressar o que queria. Mad suspirou. Certo. Então, foi a festa da Lambda Chi? Eu sei como isso é divertido e como você quer experimentar cada momento da faculdade. Mas seus primeiros exames são na semana que vem, na terça de manhã, certo? Certo. Você precisa aprender a equilibrar o trabalho escolar e a diversão, então tire seu traseirinho branco da cama e vá para a aula. É uma habilidade importante ficar nas festas a noite inteira e ainda assim não perder as aulas. O mundo não vai acabar se eu perder uma aula de espanhol. Madison. Mad riu. Está bem, está bem. Estou levantando. Introdução ao espanhol. Aqui vou eu. Hasta la vista, baby. Meredith sorriu. Eu ligo na quinta para descobrir como está a sua pronúncia e ligue para a sua irmã. Ela está estressada por causa da prova de química orgânica. Certo, mãe, amo você. Amo você também, princesa. Meredith desligou o telefone sentindo-se melhor. Nas 3 horas seguintes, ela se lançou no trabalho, estava relendo o último relatório da safra quando
O interfone tocou. Meredith, seu pai na linha 1. Obrigada, Daisy. Ela atendeu a chamada. Oi, pai. Mamãe e eu estamos pensando se você pode vir almoçar conosco hoje. Estou atolada aqui, pai. Por favor. Meredith nunca conseguira dizer não para o pai. Está bem, mas eu preciso estar de volta a 1 hora. Excelente, ele disse, e ela pôde ouvir o sorriso na voz dele. Desligando o telefone, ela voltou ao trabalho. Recentemente, com a produção aumentando e a demanda diminuindo, e os custos tanto de exportação quanto de transportes mais altos do que nunca, era comum que passasse os dias apagando um incêndio atrás do outro. E aquele dia não era exceção. Ao meio-dia, uma dor de cabeça causada por estresse de baixo nível rastejara para o espaço, na base do crânio, e começara a grunhir. Mesmo assim, ela sorriu para os funcionários, ao sair do escritório e caminhar pelo armazém frio. Em menos de 10 minutos estacionava diante da garagem dos pais. A casa parecia saída de um conto de fadas russo, com sua varanda com aspecto de torre com 2 andares e ornamentação elaborada. Especialmente nesta época do ano, quando os beirais e corrimãos brilhavam com as luzes de Natal. O telhado de cobre batido hoje estava baço por causa do tempo cinzento de inverno, mas em um dia claro brilhava como ouro líquido. Rodeada por altos e elegantes álamos e situada em uma elevação suave com vista para o vale deles, essa casa era tão famosa que turistas costumavam parar para fotografá-la. Era coisa da mãe dela construir algo tão absurdamente deslocado, uma dacha russa ou casa de veraneio, no oeste do estado de Washington. Até mesmo o nome da fazenda era absurdo. Belle Notte. Noites brancas, realmente. As noites ali eram tão escuras quanto o asfalto novo. Não que mamãe se importasse com o que estava a seu redor. Ela conseguiu o que queria e isso era tudo. O que quer que Anya Whitson desejasse, o marido dava para ela. E aparentemente ela desejara um castelo de conto de fadas e uma fazenda com um nome russo impronunciável. Meredith bateu a porta e entrou. A cozinha estava vazia. Uma grande panela de sopa fumegava no fogão. Na sala de estar, a luz passava pelas janelas da parede curva de 2 andares de altura, no extremo norte da sala. A famosa torre Belle Notte. As tábuas do assoalho brilhavam, com a cera de abelha que mamãe insistia em usar. Apesar de transformar o chão em um rinque de patinação, se você ousasse tentar andar ali apenas de meias. Uma imensa lareira de pedra dominava a parede central. Aglomerado ao redor dela ficava um conjunto de sofás e poltronas, com estofamento rico. Acima da lareira ficava pendurada uma pintura a óleo de uma troika russa. Uma carruagem de aspecto romântico, puxada por um par de cavalos idênticos, atravessando um campo nevado. Puro doutor Zhivago. À esquerda havia dúzias de imagens de igrejas russas, e abaixo delas o canto sagrado da mãe, onde uma mesa abrigada ícones antigos e uma única vela que queimava durante o ano inteiro. Ela encontrou o pai no fundo da sala, junto da árvore de Natal, com muita decoração em seu lugar favorito. Ele estava estendido sobre as almofadas vinho de pelo de cabra do sofá otomano lendo. O cabelo, ou o que restava dele aos 85,
ficava espetado em tufos brancos na cabeça rosada. Décadas demais, sob o sol, haviam deixado a pele com pintas e marcas e ele tinha um aspecto de Basset Hound, mesmo quando sorria. Mas o ar triste não enganava ninguém. Todos amavam Ivan Whitson. Era impossível não amá-lo. Quando ela entrou, o rosto dele se iluminou. Levantando-se, ele apertou as mãos dela levemente e a soltou. Sua mãe vai ficar tão feliz em ver você. Meredith sorriu. Era o jogo que faziam havia muitos anos. Papai fingia que mamãe amava Meredith e Meredith fingia que acreditava. Ótimo! Ela está lá em cima? Não consegui mantê-la afastada do jardim esta manhã. Meredith não ficou surpresa. Eu vou buscá-la. Ela deixou o pai na sala e passou pela cozinha, chegando à sala de jantar formal. Através das portas francesas viu uma área de solo coberto de neve, com acres de macieiras dormentes à distância. Mais perto, sob os pingentes de gelo nos galhos de uma velha magnólia, ficava o pequeno jardim retangular, demarcado por uma cerca de ferro batido. O portão ornado estava coberto por vinhas marrons. Quando o verão chegasse, aquele portão seria uma profusão de folhas verdes e flores brancas. Agora ele brilhava com o gelo sobre o metal. E ali estava ela, sua mãe, com 80 e tantos anos, envolta em cobertores, sentada no banco negro, em seu assim chamado jardim de inverno. Uma neve fina começou a cair. Minúsculos flocos enevoaram a cena, transformando-a em uma pintura impressionista, onde nada parecia sólido o bastante para ser tocado. Arbustos esculpidos e um único banho para pássaros estavam cobertos de neve, dando ao jardim uma aparência estranha de outro mundo. Como era de se esperar, a mãe encontrava-se sentada no meio daquilo tudo, imóvel, as mãos cruzadas no colo. Quando criança, aquilo assustara Meredith, toda a solidão da mãe. Mas à medida que crescera, isso começara a ser um embaraço, depois a irritara. Uma mulher da idade da mãe não deveria ficar sentada sozinha no frio. A mãe dizia que era por causa de sua visão ruim, mas Meredith não acreditava. Era verdade que os olhos da mãe não processavam cores. Ela via apenas em preto e branco e tons de cinza. Mas isso nunca aparecera a Meredith, mesmo quando criança, um motivo para ficar olhando para o nada. Ela abriu a porta e avançou pelo frio. As botas afundavam na neve, até os tornozelos. Aqui e ali, pedaços mais sólidos faziam barulho ao serem amassados, e ela escorregou mais de uma vez. Você não deveria estar aqui fora, mãe, disse ela aproximando-se. Vai pegar uma pneumonia. É preciso mais do que frio para me causar uma pneumonia. Mal está abaixo do ponto de congelamento. Meredith revirou os olhos. Era o tipo de comentário ridículo que a mãe sempre fazia. Eu só tenho 1 hora para almoçar, então é melhor você entrar agora. A voz soou dura na maciez da neve que caía, e ela se contraiu, desejando ter arredondado mais as vogais, ter temperado a voz. O que havia na mãe que fazia emergir o pior nela? Você sabia que ele me convidou para almoçar? Claro.
disse a mãe, mas Meredith percebeu a mentira. A mãe levantou-se do banco com um único movimento fluido, como uma deusa ancestral acostumada a ser reverenciada e adorada. O rosto era incrivelmente liso e sem rugas, a pele impecável e quase translúcida. Ela tinha o tipo de estrutura óssea que deixava as outras mulheres com inveja. Mas eram os olhos que definiam sua beleza, profundos e rodeados por cílios longos. Eram de um maravilhoso tom de água, com manchinhas douradas. Meredith tinha certeza de que qualquer um que tivesse visto aqueles olhos jamais os esqueceria. Que ironia que aqueles olhos com tons tão impressionantes não conseguissem ver cores. Meredith segurou o cotovelo da mãe e a conduziu pelo jardim. Só então, enquanto caminhavam, foi que ela notou que as mãos da mãe não tinham proteção alguma e estavam azuis. Meu Deus, suas mãos estão azuis. Você devia usar luvas neste frio. Você não sabe o que é frio. Certo, mãe. Meredith conduziu a mãe para os degraus dos fundos e para dentro do calor da casa. Talvez fosse melhor você tomar um banho para se aquecer. Não quero me aquecer, obrigada. Hoje é 14 de dezembro. Está bem, disse Meredith, observando a mãe ir trêmula até o fogão para mexer a sopa. O cobertor velho de lã cinza caiu no chão, amontoando-se ao redor dela. Meredith pôs a mesa. Durante alguns momentos preciosos, houve ruídos na cozinha. Pelo menos algo que se aproximava de um relacionamento. Minhas meninas, disse papai entrando na cozinha. Ele parecia pálido e delicado, os ombros antes largos, agora caídos, e reduzidos a nada pela perda de peso. Adiantando-se, ele colocou uma mão no ombro de cada uma das mulheres, puxando o Meredith e a mãe para mais perto. Eu a adoro quando estamos juntos para almoçar. Mamãe sorriu de forma tensa. Eu também, disse ela naquela voz contida e com sotaque. E eu também, disse Meredith. Bom, bom. Papai assentiu e foi para a mesa. Mamãe levou uma bandeja de fatias de pão de milho com queijo, ainda quentes e cobertas com manteiga. Colocou uma fatia em cada prato, e então pegou os pratos de sopa. Andei pelo pomar hoje cedo, papai disse. Meredith assentiu e sentou-se ao lado dele. Imagino que reparou no fundo do campo A. Sim, aquela encosta está nos dando algum trabalho. Coloquei Ed e Amanda nisso, não se preocupe com a colheita. Eu não estou preocupado, estava pensando em outra coisa. Ela tomou um pouco da sopa, estava forte e deliciosa. Almôndegas de cordeiro feitas em casa, em um caldo de açafrão saboroso, e sedosos ovos de macarrão. Se não tivesse muito cuidado, tomaria a sopa toda e teria que correr mais 1,5 km de tarde. É mesmo? Quero mudar aquele campo para uvas. Meredith baixou a colher lentamente. Uvas? As Golden Delicious não são mais nossas melhores maçãs. Antes que ela pudesse interromper, ele ergueu a mão. Eu sei. Construímos este lugar com as Golden Delicious, mas as coisas mudam. Diabos, estamos quase em 2001, Meredith. Vinho é o melhor agora. Acho que podemos fazer vinho congelado e colher bem na última hora. Atualmente, pai, os mercados asiáticos estão ficando mais apertados e está nos custando uma fortuna transportar nossas frutas. A competição está aumentando. Nossos lucros caíram 12% no ano passado e este ano não está parecendo melhor. Mal estamos nos aguentando.
Você devia escutar seu pai, mamãe disse. Ah, por favor, mãe. Você não entrou no armazém desde que modificamos o sistema de resfriamento. E quando foi a última vez que olhou para um relatório de final de ano? Chega, disse papai com um suspiro. Não quero começar uma discussão. Meredith levantou. Eu preciso voltar para o trabalho. Levando o prato para a pia, Meredith o lavou. Então colocou o que sobrara da sopa em uma Tupperware, guardou-a na geladeira, incrivelmente cheia, e lavou a panela. Ela bateu no filtro, produzindo um barulho que pareceu muito alto na cozinha silenciosa. Estava uma delícia, mãe, obrigada. Ela se despediu rapidamente e saiu da cozinha. Na entrada vestiu novamente o casaco. Estava na varanda, respirando o ar frio e cortante, quando o pai surgiu atrás dela. Você sabe como ela fica em dezembro e janeiro. Os invernos são duros para ela, eu sei. Ele a abraçou com força. Vocês duas têm que tentar mais. Meredith não conseguiu evitar ficar magoada com o comentário. Ela o ouvira a vida toda. Só por uma vez, desejava que ele dissesse que mamãe tinha que tentar mais. Eu vou, ela disse, completando o pequeno conto de fadas deles, como sempre fazia. E ela tentaria. Sempre tentava. Mas ela e a mãe jamais seriam próximas. Tinha passado muita água sob a ponte. Amo você, pai, disse ela beijando-o no rosto. E eu amo você, Mary Doodle. Ele sorriu. E pense nas uvas. Talvez eu consiga ser um vinicultor antes de morrer. Ela odiava piadas como esta. Muito engraçado. Virando-se, ela foi até o carro e ligou o motor. Engatando a ré no SUV, fez a manobra. Através do rendilhado da neve no para-brisa, viu os pais pela janela da sala. Papai abraçou mamãe e a beijou. Eles começaram a dançar de forma hesitante, apesar de provavelmente não haver música tocando. O pai não precisava de música. Ele sempre dizia que carregava músicas românticas no coração. Meredith dirigiu para longe da cena íntima, mas a lembrança do que vira permaneceu com ela. Durante o restante do dia, enquanto analisava diferentes aspectos da operação, procurando modos de maximizar o lucro, e enquanto atravessava intermináveis reuniões e remarcava reuniões, descobriu-se lembrando como os pais pareciam apaixonados. A verdade era que nunca conseguira compreender como uma mulher podia ser capaz de adorar apaixonadamente o marido, enquanto ao mesmo tempo desprezava as filhas. Não, isso não era verdade. A mãe não desprezava a Meredith e Nina. Ela apenas não se importava com elas. Meredith? Ela ergueu o rosto subitamente. Por um instante estivera tão perdida em sua própria vida que esquecera onde estava, em sua mesa, lendo um relatório sobre insetos. Ah, Daisy, desculpe. Acho que não ouvi você bater. Estou indo para casa. Já está tarde assim? Meredith olhou para o relógio. Eram 6h37. Ah, que droga, estou atrasada. Daisy deu uma risada. Você sempre fica até mais tarde. Meredith começou a organizar os papéis em pilhas perfeitas. Dirija com cuidado, Miss Daisy. Era uma piada velha, mas as duas sorriram. E lembre-se que Josh, da Comissão da Maçã, estará aqui às 9 para uma reunião. Precisaremos de donuts e café. Pode deixar. Boa noite. Meredith arrumou a mesa para o dia seguinte e saiu. A neve caía com mais ímpeto agora, enevoando a visão através do para-brisa.
Os limpadores moviam-se o mais depressa que conseguiam, mas ainda estava difícil de enxergar. Cada par de faróis vindo da direção contrária a cegava por um momento. Apesar de conhecer aquela estrada como a palma de sua mão, diminuiu a velocidade e ficou mais perto do acostamento. Lembrou-se da única vez em que tentara ensinar Maddie a dirigir na neve. A recordação a fez sorrir. É neve, mãe, não é gelo negro. Não tenho que guiar assim devagar. Eu poderia ir mais depressa a pé. Assim era Maddie, sempre com pressa. Em casa, Meredith bateu à porta ao passar e correu para a cozinha. Uma olhada rápida no relógio informou que estava atrasada. De novo. Ela colocou a bolsa no balcão. Jeff? Estou aqui. Seguiu a voz dele até a sala. Ele estava sentado ao bar que haviam instalado no final dos anos 1980, preparando uma bebida. Desculpe eu estar atrasada, a neve... Sim, disse ele. Os dois sabiam que ela tinha saído muito tarde do escritório. Você quer uma bebida? Claro, vinho branco. Ela o olhou sem saber o que sentia. Ele estava mais lindo do que nunca, com o cabelo loiro escuro que só agora começava a ficar grisalho nas têmporas, um queixo forte e quadrado e olhos cinza-aço que sempre pareciam estar sorrindo. Ele não malhava e comia como um cavalo, mas continuava a ter um daqueles corpos secos, em estado natural que pareciam não envelhecer nunca. Estava vestido em seu estilo habitual, jeans leves, desbotado e uma velha camiseta do Pure Jam. Ele entregou a ela uma taça de vinho. Como foi seu dia? Papai quer plantar uvas e mamãe estava no jardim de inverno novamente. Ela vai pegar uma pneumonia. Sua mãe é mais fria que qualquer campo nevado. Por um momento, ela sentiu os anos que os uniam, todas as conexões criadas pelo tempo. Ele formara uma opinião sobre a mãe dela mais de 2 décadas atrás e nada acontecera para mudá-la. Amém para isso. Ela se encostou na parede. De repente, o padrão louco, agitado, apressado do dia, da semana, do mês, caiu sobre ela e Meredith fechou os olhos. Escrevi um capítulo hoje, é curto. Apenas cerca de 7 páginas, mas acho que está bom. Fiz uma cópia para você. Meredith, Mary... Ela abriu os olhos e percebeu que ele a fitava. Uma pequena ruga cortava a pele entre os olhos, fazendo-a imaginar se ele havia dito alguma coisa importante. Tentou lembrar, mas não conseguiu. Desculpa, o dia foi longo. Você vem tendo muitos desses dias ultimamente. Ela não podia dizer se havia um tom de acusação na voz dele, ou se era apenas honestidade. Você sabe como é o inverno. E a primavera, e o verão. Ali estava a resposta à acusação. Até o ano passado ela teria perguntado o que estava errado entre eles. Teria dito como se sentia perdida, nas minúcias cinzentas de seu dia a dia, e como sentia a falta das meninas. Mas ultimamente esse tipo de intimidade parecia impossível. Não sabia direito dizer como acontecera ou quando, mas a distância parecia estar se espalhando entre eles como tinta derramada manchando tudo. Sim, acho que sim. Vou para o escritório, ele disse subitamente, pegando a jaqueta que deixara no encosto de uma cadeira. Agora? Por que não? Ela imaginou se aquilo era mesmo uma pergunta. Ele queria que o detivesse, que desse uma razão para ficar, ou queria mesmo ir. Não estava certa e, realmente, não se importava no momento. Seria bom tomar um banho quente e beber uma taça de vinho.
e não ter que tentar pensar no que dizer no jantar. Seria ainda bem melhor não ter que fazer o jantar. Nenhum motivo. Sim, disse ele, beijando-a no rosto. Foi o que pensei.